Olá, olá, meu nome é Alex. Nós estamos aqui para fazer a terceira parte sobre a volta de Jesus, revelar as verdades bíblicas que estão contidas na Bíblia e que a maioria das pessoas hoje não sabe. Eu vim aqui, vou te ajudar, vou revelar o que está por detrás da Bíblia que você não sabe. Primeiramente, eu gostaria de falar que o meu objetivo aqui não é aparecer. Porque se fosse para mim aparecer, eu colocava a melancia na cabeça e saía na rua, seria mais fácil eu aparecer, né? Mas o meu objetivo aqui é levar, fazer aquilo que Jesus disse, né? Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, hoje, como você está vendo, nós temos aí quase, sei lá, mais de 5 mil ou não sei quantas religiões por aí. E a Bíblia fala que é uma só verdade, né? E nesse estudo de hoje nós vamos saber qual a igreja verdadeira, que a Bíblia fala que só tem uma verdade. Nós vamos saber qual é essa igreja verdadeira que tem. Né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele falou, só tem uma verdade. E nós vamos descobrir hoje qual é essa verdade. E nós vamos terminar o estudo do vídeo 2, que falando sobre a nova terra, quando Jesus subir para o céu com os discípulos, né? Os discípulos, com as pessoas santas, com os salvos, o que vai acontecer. Eu quero que você abra sua. Aliás, hoje nós vamos fazer diferente. Ao invés de eu usar a Bíblia aqui normal, a Bíblia de mão, eu vou usar a Bíblia digital do notebook, que ela é melhor. Digito aqui e aparece rápido. Ao invés de eu ficar procurando aqui, demora mais, né? E nosso tempo hoje é curto, então a gente tem que adiantar. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Isaías 65, verso 17. Isaías 65, verso 17. Diz assim: Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ou seja, o próprio Jesus disse que ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, né? Esse aqui vai ser destruído e ele vai fazer outro novo. Quero que você abra agora em 2 Pedro 3,13. 2 Pedro 3,13. Ele diz assim: Mas vós, segundo a sua promessa, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse 21, verso 1. Apocalipse 21, verso 1. Diz assim: E João, né, quando o anjo transportou ele em espírito, né, e ele viu. Aí ele diz assim: E viu o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ou seja, quando Jesus voltar, Jesus leva os santos, agora na segunda volta dele, e leva os santos. Os ímpios permanecem mortos no pó da terra, como nós vimos. E quando Jesus voltar, nós vamos ver mais na frente aqui como ele vai voltar. Para ressuscitar os ímpios, para acabar com Satanás, os ímpios e purificar a terra. Vamos lá. Abra sua Bíblia mais atrás em Apocalipse 3,12. Apocalipse 3,12. Abriu? Diz assim: A quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também ao meu novo nome. Ao meu novo nome. Ou seja, que fala, ele vai descer com a nova Jerusalém, né? Quando os santos estiverem lá em cima, quando Jesus for voltar para julgar os ímpios, para a condenação da morte, o que vai acontecer? Ele desce com a nova Jerusalém, a cidade de ouro, né? E ela, para uma certa altura da terra, Jesus revive todos os mortos, todas as pessoas ruins de todas as épocas, junto com Satanás, e aí ele vai fazer o julgamento delas, e ele vai purificar a terra, vai acabar com todas essas pessoas ímpias, com Satanás, e purificar toda a terra. Depois que essa terra, nós vimos lá que vai ser com fogo e enxofre. Depois que esse fogo e enxofre acabar com todas essas pessoas e todo com a terra, com todas essas coisas que a gente vê,
Jesus vai fazer voltar como era no Jardim do Éden. E aí a Nova Jerusalém desce e pecado e pecador acabaram. Agora abra sua Bíblia lá em Jó 1:6. Jó no Velho Testamento 1:6. Diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Nós vamos fazer um estudo aqui. Será que nós estamos sozinhos no universo? As pessoas pensam que o universo é infinito. Sim, é infinito. Deus fez. Você acha que Deus só fez só nós do planeta Terra? Só nós seres humanos? Existem outros seres, existem anjos e existem outros mundos em que não se compadeceram do pecado. E aqui fala que um dia os filhos do homem veio perante Deus. E entre eles veio também Satanás. Ou seja, estava o planeta Terra, os filhos de Deus foram apresentar perante Deus e Satanás foi representando a Terra, foi para lá. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 4:9. Nós vamos detalhar, vamos ver mais detalhado isso aí. 1 Coríntios 4:9. Diz assim: Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Essa frase, esse versículo, nos dá a entender que nós somos feitos espetáculo ao mundo, né? Que João disse, né? Então, João não, Paulo, pois somos feitos espetáculo ao mundo. Você já viu quando tem um rodeio, as pessoas se reúnem em torno ali e para ver o espetáculo do touro, do peão. Então, essas pessoas que estão ao redor, elas ficam olhando o que acontece, né, com o touro. Do mesmo jeito somos nós. Existem outros mundos que não caíram em pecado, em que eles estão vendo nós nesse momento. Eles nos veem, mas nós não podemos ver eles. Então nós somos espetáculos para ele. Então eles estão torcendo. Não pensa você que eles olham para nós e ficam, nossa, olha lá os bestas lá do planeta Terra lá, estão todos caindo em pecado, olha lá como é um se matando o outro e tal. Não, eles não olham pra gente desse jeito. Eles são santos. O pecado só existe no planeta Terra. Então nos outros mundos não existe pecado. Eles olham para nós, eles estão torcendo por nós. Anjos, Deus, Jesus e esses seres dos outros mundos, outros homens dos outros mundos, eles estão torcendo por nós. Eles querem que nós vencemos também. Entendeu? Só que eles não podem aparecer aqui no nosso planeta. Por que eles não podem aparecer? Porque a Terra tem pecado, nós somos pecadores, nós vamos contaminar eles com o pecado. E do mesmo modo nós não podemos ir até eles, senão nós vamos contaminar eles também com o pecado. Então por isso que Deus deixou eles lá e nós aqui. Mas quando Jesus voltar e nos purificar do pecado, nos dar um corpo, nos tornar como santo, como ele, aí sim, aí nós podemos ir até eles e ver eles, entendeu? Mas agora não. É tanto que para chegar à Lua, só para chegar aqui na Via Láctea, né, na nossa Via Láctea, no nosso universo aqui, gasta não sei quantos trilhões para chegar na Lua. Agora você imagina, os seres dos outros mundos estão muito longe, estão no outro universo, entendeu? Então por isso que Deus deixou isso, para não deixar o ser humano não ir lá, senão o ser humano vai espalhar o pecado e pronto. Vamos lá. Agora, quero fazer um estudo, o estudo mais importante, né? Depois da volta de Jesus, é sobre as religiões. Nós temos aí quase, não sei, nem perdi a conta de quantas religiões são, porque cada dia cresce uma. Será que esse tanto de religiões todas levam a Deus? Será que esse monte de pastor fazendo milagre aí igual água, será que isso é coisa de Deus? Será? Nós vamos ver, a Bíblia vai responder agora se isso é de Deus ou não. E qual é a igreja verdadeira? A Bíblia vai falar, eu não vou falar nada. Eu quero falar para você que tudo que eu falo aqui, você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar, que vai estar escrito na Bíblia. Não é eu que estou falando por minhas palavras. Entendeu? Quem sou eu? Quem sou eu para falar por mim mesmo? Vamos lá. A pergunta é a seguinte: todas as religiões que dizem que amam e gostam de Jesus serão salvas? Ou seja, toda pessoa que frequenta a igreja, pode ser qualquer igreja, presbiteriana, igreja espírita, igreja católica, igreja adventista, igreja Deus é amor, todo tipo de igreja. Será que todas essas pessoas, será que todas essas igrejas são certas?
Nós vamos ver agora. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus 7:21. Mateus 7:21. Jesus disse assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Ou seja, Jesus deixou claro aqui que nem toda pessoa que fala do nome dele, que vai à igreja, que fala que ama Jesus e isso, vai ser salva. Mas só aqueles que fazem a vontade do Pai dele. Ou seja, só vai ser salvo aqueles que fazem a vontade de Deus. Não vai ser salvo toda pessoa que vai na igreja. Ah, você chega pra pessoa e você vai na igreja, eu vou na igreja, eu vou. Tá. Será que essa pessoa vai ser salva? Só se ela estiver fazendo a vontade de Deus. O que Jesus nos aconselha? Ele fala assim: entrai pela porta. Mateus 7:13, mais atrás. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Ou seja, tem um caminho aí muito largo que todas as pessoas estão entrando por ele. E esse caminho vai levar para a perdição. E depois ele fala, no verso 14: é porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Ou seja, o caminho, a vontade de Deus é que você entre num lugar apertado, porque esse lugar apertado vai te levar para a salvação. E o lugar espaçoso vai levar você para a perdição. Agora, qual é esse lugar apertado? O que eu tenho que fazer para entrar nesse lugar apertado? E o que eu tenho que fazer para fazer a vontade de Deus? Já que se eu for na igreja, não adianta. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Qual é essa vontade de Deus? Abra sua Bíblia em João 14:15. João 14:15. Diz assim, a pergunta é: então como eu devo fazer para ser salvo, né? Já que eu tenho que entrar num caminho apertado e fazer a vontade de Deus. E ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Ou seja, se você realmente vai à igreja e ama Deus, você tem que guardar os mandamentos, porque você não pode servir a Ele do jeito que você quer. Você deve servir a Ele do jeito que Ele quer. Ele falou, João 14:15, se me amar e guardar os meus mandamentos. Mais na frente aí, no verso 21, João 14:21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, se você fazer a vontade de Deus, se você entrar pelo caminho apertado, se você procurar fazer a vontade de Deus e guardar os mandamentos, Deus o vai amar e manifestar a você. Ou seja, vai te dar a bênção. Se você pedir o que você pedir em oração, Ele vai te dar. E mais na frente, eu quero agora que você abre em João, aliás, mais na frente, João 15, verso 10. Mais na frente. Abriu? João 15, verso 10. Diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Ou seja, se você guardar os mandamentos de Deus, você vai permanecer ali salvo no amor de Deus. Do mesmo jeito, Jesus ele guarda os mandamentos de Deus e ele permanece ali salvo no amor de Deus. Então, se você fizer isso, você vai estar fazendo a vontade de Deus e vai estar salvo. Entendeu? Agora eu quero que você abra em Provérbios 3, verso 1. Vai no Velho Testamento. 3, verso 1. Provérbios 3, verso 1. Diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Ou seja, guarda no coração os mandamentos, né? Nós vimos que o caminho apertado é o que nós devemos seguir e fazer a vontade de Deus. E que a vontade de Deus é que nós guardemos os 10 mandamentos. Nós guardemos os mandamentos. Quais são os mandamentos? Eu aposto que você não sabe onde que está. Mas nós vamos saber agora. Abra sua Bíblia em Êxodo 20. Abra sua Bíblia em Êxodo 20. A partir do verso 3. Lá no Velho Testamento. Êxodo 20, a partir do verso 3. Vamos saber qual é o caminho apertado que eu devo fazer para ser salvo. Abriu? Vamos lá. Primeiro mandamento:
Não terás outros deuses diante de mim. Deus falou, né? Você não deve adorar outra coisa a não ser Ele. Depois ele fala, o segundo mandamento, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, você não deve adorar nenhuma imagem, nem dele, entendeu? Se tiver uma imagem de Jesus, você não deve adorar, porque ele falou, não vai adorar nenhuma imagem, não farás uma imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima nos céus. De anjo, de Deus, de nada, você não vai adorar. E nem debaixo da terra, nem debaixo das águas. Você não deve adorar imagem nenhuma. Entendeu? Não deve se curvar ela. E aqui na frente, no verso 5, fala: não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Verso 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Mais uma vez ele fala, ele faz misericórdia, ele faz milagres para as pessoas que guardam os mandamentos dele. E ele fala, a gente não deve se curvar a nenhuma, nem imagem dele. A única coisa que a gente vai fazer é orar. Do jeito que você está, curve a sua cabeça e comece a orar com Deus, conversa com Deus. Você não precisa ajoelhar perante uma imagem ou perante alguma coisa para conversar com Deus, não. Entendeu? Se você estiver fazendo isso, você vai estar quebrando o primeiro mandamento e o segundo. Se você estiver fazendo isso, vai estar quebrando o primeiro mandamento. Para não terás outros deuses diante de mim. Você ajoelhar perante uma imagem, você vai estar fazendo daquela imagem um Deus para você. E você vai estar quebrando o segundo. E automaticamente você vai quebrar o segundo também, que fala que não é para adorar a imagem. Entendeu? Vamos lá, o terceiro mandamento. Não tomar, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Você ficar assim, ah meu Deus, oh meu Deus, aconteceu isso, oh meu Deus. E você já está tomando o nome de Deus em vão. Você não vai ter nada para falar com Deus, então por que você vai estar falando o nome dele? Agora o quarto mandamento, está no verso 8. Diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ou seja, ele está falando, o sábado não é nosso, é de Deus. Né? Ele falou, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias você vai trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o sábado é de Deus. Então você vai tirar aquele sábado para Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Ou seja, você não deve fazer nenhum trabalho para se beneficiar. Entendeu? O trabalho que você faz durante a semana, você não deve fazer no sábado, pois o sábado é de Deus e você vai ter que dedicar aquele dia para Deus. E ele fala, no verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Ou seja, Deus descansou no dia de sábado, abençoou e santificou. Mas não pense você que Deus descansou no sábado porque ele estava cansado, porque Deus não cansa. Ele descansou no dia de sábado para deixar para nós, que nós vamos trabalhar 6 vezes na semana e vai ser um dia que você vai ter que descansar. Você vai ter um dia para ir na igreja, para conversar com seu Deus, para orar a seu Deus, para louvar, para estudar sobre a palavra de Deus, para estar com a sua família, para fazer o bem a alguma pessoa. Entendeu? Então o sábado é para isso. O sábado é santificado. Não adianta você falar assim, ah, eu vou trabalhar 6 dias e vou tirar um dia. Não, você tem que trabalhar de primeira a sexta, entendeu? Porque para Deus não existe domingo. Domingo é um dia do sol, que os fariseus adoravam. Mais na frente nós vamos falar sobre isso. Então para Deus não existe primeiro dia. Não existe domingo, existe primeiro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então esses 6 dias você vai trabalhar, mas o sábado é o sábado. Não significa você trabalhar sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e na sexta você descansar. Não é isso, Deus falou. Você vai trabalhar 6 dias e no sábado você vai descansar. Porque o sábado não é nosso, o sábado é de Deus. Tirado ali para Deus. Mas na frente nós vamos mais saber sobre isso. Agora o quinto mandamento, verso 12, diz assim, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. Adulterarás, você sabe, né? Fazer sexo antes do casamento e fora do casamento é adultério. O oitavo, não furtarás. Não roubar. O nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
ou seja, não ficar julgando as pessoas. O 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O 10º mandamento fala que você não deve adorar nada, você não deve cobiçar nada do seu próximo, nada. Absolutamente nada. Então, o que nós podemos ver aqui nos 10 mandamentos? Será que todas as pessoas estão guardando os 10 mandamentos? Todas as igrejas estão guardando? Pois Deus diz que se me amais, guardais meus mandamentos, né? E aí? Será que você guarda os 10 mandamentos de Deus? Não? Por que você não guarda? Porque seu pastor ou padre falou que Deus, com Jesus, quando veio, mudou os mandamentos? É isso? Por isso que você não guarda os 10 mandamentos, né? Então tá. Então vamos ver aqui, quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus 5, 17 e 18. Mateus 5, 17 e 18. Aqui nós vamos ver se Jesus realmente mudou, né? Como as pessoas falam que Jesus mudou os mandamentos de Deus. Ah, Jesus mudou os mandamentos de Deus, tal. Quando Jesus veio aqui, Jesus mudou. Então por isso a gente não guarda o sábado. E tem uma igreja aí, né, que adora imagem de escultura. Ah, a gente adora imagem de escultura porque Deus falou que era a gente para adorar imagem de escultura, que Deus mandou fazer a arca lá e colocar 2 querubins, um do lado do outro. Gente, presta atenção. Aqueles querubins que é para ficar no lado da arca, assim, não é para ninguém chegar a adorar aqueles querubins, não. Aqueles querubins é a representação do santuário celestial. Ou seja, lá no santuário celestial, Jesus está intercedendo por nós e tem na arca lá, tem 2 querubins, um do lado do outro, reverenciando a arca, os mandamentos de Deus que está dentro da arca. Em nenhum momento lá está falando que é para você ajoelhar perante aqueles querubins. Você nunca ouviu falar que eles ajoelhavam perante aqueles querubins para fazer oração, pedir oração a eles. Você nunca ouviu falar. Entendeu? Então, vamos ver então. Se Jesus mudou, né, os mandamentos. Nós vimos lá 10 mandamentos, os mandamentos hoje que ninguém guarda. Quer dizer, hoje os mandamentos estão esquecidos, né? Mas o que as pessoas estão tentando abolir é a guarda do sábado, né? E nós, como nós vimos lá, Deus falou que é um dia que a gente tem que deixar para Ele. Um dia que a gente tem que reservar Ele, pra gente ir na igreja, pra gente fazer o bem às pessoas. A gente não deve fazer nenhum trabalho para nos beneficiar, mas sim beneficiar os outros. Vamos lá. O que Jesus diz aí? Acompanha comigo aí. Mateus 5, 17 e 18. Jesus diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ou seja, ele falou, ele não mudou a lei. E aí? Você, pastor, você que é ancião de alguma igreja, que vocês não guardam o sábado porque fala que Jesus mudou, e aí? Vocês estão ouvindo da boca de Jesus ele dizer aí que ele não mudou a lei nem os profetas. Ele veio fazer cumprir. E ele fala mais no verso 18: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um j ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, o céu e a terra já passou? Nós já estamos na nova terra? Lógico que não, né? Então, Jesus falou que até ele voltar, a lei permanece. Ninguém é para tocar na lei. E por que mudaram a lei então? Quem foi que mudou a lei então? Já que o sábado deve ser guardado, o segundo mandamento também, que fala para não adorar imagem de escultura, deve ser guardado. Muita gente aí guarda 8 mandamentos, ou guarda 9. Será que isso é certo? Mas na frente nós vamos ver. Mas eu quero fazer um estudo com você, saber. Talvez você não sabe, mas eu vou te mostrar agora. Vou te falar agora. Por quê e quem foi que mudou os 10 mandamentos de Deus? Que tirou, primeiro, tirou o segundo mandamento e tirou o segundo mandamento. Mudou o quarto. E aí nós vamos ver quem foi que fez isso. Voltar lá na Idade Média, 313 depois de Cristo. Teve um cara chamado Constantino. A igreja de Cristo, a igreja que os apóstolos estavam fazendo, que eles espalharam quando Jesus subiu ao céu, Jesus falou para eles: vocês idem e pregar o evangelho a toda criatura. Eles saíram, cada um foi para uma cidade e começou a pregar. E aí eles foram torturados, presos, né? Porque eles falavam da verdade e Satanás estava virado, né? Satanás usava as pessoas para querer pegar eles, né? Do mesmo jeito que Satanás usou aqueles malditos lá para matar Jesus.
Muitos deles foram mortos, né, dos discípulos de Jesus. Só que eles estavam tentando fundar uma denominação religiosa, né, juntar as pessoas todas em uma denominação religiosa. E essa denominação religiosa chamava-se, presta atenção no nome da igreja, Igreja Católica Apostólica Cristã. Cristã, tá? Só que no ano 300, só que eles eram perseguidos, né? Você sabe que era perseguido. Saulo de Tarso, Saulo, ele era um perseguidor, só que depois Deus se revelou a ele e ele pegou e virou um pregador, um dos maiores pregadores que nós já tivemos. Então, de lá, muitas pessoas começaram a perseguir os cristãos. No ano 313, teve um cara, um infeliz chamado Constantino. O que ele fez? Ele era não sei se é governador, ou ele era governador, mas não era governador, ele era um líder lá. O que ele fez? Ele viu que o povo estava sendo perseguido e falou assim, eu vou entrar nessa igreja aí, vou assinar um decreto aí para acabar com esse negócio de perseguir esses cristãos, e eu vou me tornar um cristão também. Só que ele se tornou um cristão não porque ele estava convertido, mas porque ele queria entrar ali na religião ali e mudar algumas coisas, né, que ele achava que estava errado. O que ele fez? Pois bem, ele entrou na igreja, a igreja católica apostólica, igreja católica apostólica cristã. Ele entrou nela, aí o que ele fez? Ele chegou pro povo e falou, gente, eu acho que algumas coisas, eu assinei o decreto aí e agora a liberdade religiosa vai estar aí. Então, eu não quero saber, eu vou mudar algumas coisas aqui. Primeiramente, nós vamos mudar o nome da igreja. Igreja cristã e tal. Igreja cristã significava que seguia a Cristo. Ele falou, vamos mudar. Aí mudou. Ficou Igreja Católica Apostólica Romana. A cristã, para seguir a Cristo, ele mudou para romana, que agora passava a seguir Roma. O poder de Roma. Tudo bem. Aí o que ele fez? Foi lá nos 10 mandamentos. Eles adoravam o dia do sol, que era o domingo, né? Eles adoravam o domingo, que era o dia do sol. Só que Deus falou que a gente deve adorar o sábado, né? Guardar o sábado. O que ele fez? Ele falou assim, eu acho também esse negócio de guardar sábado aqui já era. Vamos mudar isso aqui, vamos inovar isso aqui, vamos colocar umas coisas novas aqui. Eu vou mudar esse guarda do sábado aqui pelo domingo. Aí ele foi lá na imagem de escultura, no segundo mandamento, e tirou o segundo mandamento. Só que aí ficou 9 mandamentos, né? Aí o que ele falou? Tem que ficar os 10 mandamentos. Ele foi lá no 10º e dividiu em 2. Aí pronto. Aí mudou. Ficou 10 mandamentos do jeito que ele queria, ele mudou. Você viu Jesus, quando Jesus veio aqui, Jesus falou que era para mudar os mandamentos? Ele falou que até que a terra e o céu passem, não era para mudar. Nem um I ou um J, nem um J ou um tio se eu me tirar da lei. Ou seja, não é para mudar. E por que esse cara mudou? Quem que estava por trás disso? A resposta é Satanás. Satanás estava por trás disso. Entendeu? Fez com que ele mudasse os mandamentos de Deus, em que Deus não deixou. Os mandamentos de Deus não é para mudar, é eterno. Por que você acha que Satanás, Lúcifer, foi expulso lá do céu? Porque ele violou um desses mandamentos de Deus. Ele queria ser um Deus. Entendeu? Então os mandamentos, eles não a partir daquele dia que Deus escreveu lá no Monte Sinai. Os mandamentos já existiam muito antes de Deus construir os anjos, Deus fazer os anjos, Deus fazer a terra. Deus só passou eles lá no Monte Sinai, porque Deus viu que o povo estava se corrompendo. Deus foi e escreveu com o próprio dedo os 10 mandamentos e falou que aqueles mandamentos são eternos. E aí esse cara, o Constantino, juntamente com o Justiniano e outros lá, eles mudaram esses mandamentos de Deus. E aí o que aconteceu com aquele povo da igreja cristã, né? E o povo pessoal da igreja católica apostólica cristã. Quando Constantino fez isso, eles falaram, não, eu não quero ficar mais nisso aqui não. Você mudou os mandamentos de Deus e Deus não deixou autoridade para você mudar não. Nós vamos sair. Eles saíram da igreja, né? Foram reunir mais separados, né? Reunir em um lugar na casa ou em algum pé de árvore, em alguma coisa. O que esse Constantino fez? Esse Constantino pegou e falou assim, pô, minha igreja agora, a igreja agora tá vazia. Eu tenho o nome da igreja, mudei uns trem, mas não tem ninguém agora, e agora o que eu faço? Ele começou a oferecer um dote às pessoas. Daí oferecia um dote que se fosse agora, era como se fosse um animal, um cavalo, sabe? Ou uma moto, quem sabe. E aí o que as pessoas faziam? As pessoas nunca tinham ouvido falar de Jesus, as pessoas entravam na igreja só para ganhar aquilo, né? As pessoas entravam na igreja dele, a igreja católica apostólica romana, que agora não passava a seguir Cristo, não passava a seguir a sã doutrina, mas sim uma doutrina de homens. Aí o que ele fez? A igreja foi enchendo, ele foi dando isso, foi dando aquilo. E aí ele começou a colocar adoração de imagem. Se uma pessoa fosse boa e ela morresse, eles faziam uma imagem dessa pessoa, lá, e começavam a adorar aquela pessoa, e falava que aquela pessoa estava no céu, e eles começaram a inventar um monte de coisa. Tinha um cabaré só para padre, entendeu? E eles pegavam as menininhas novas
Pegava as menininhas novas das pessoas. Amor, pera aí. Ô moço, o que é? Ah, por que você não levou a sua chave? Espera aí, com o menino aqui em casa chegou e deixou a chave dele. Espera aí. Nossa, mas você é foda. Você é foda demais, hein, velho? Tô brincando, tô gravando um trem ali, uai. Puta que pariu. Não vem não, velho. Vou gravar de novo. Desculpem. É, como eu tava dizendo, ele mudou. Ele fez isso. E o que ele começava a fazer? Ele começava a fazer, vender terra no céu. Vamos supor, se você, um parente seu morresse, ele chegava pra você e falava assim, ó, se você subir essa escada de joelhos aí e fazer não sei quantas Pai Nosso, Ave Maria e tal, e me pagar tanto, nós vamos te dar um papel aqui e seu parente vai sair lá do purgatório ou do inferno e ir pro céu. Aí a pessoa fazia tudo e saía com documento, ó. Tirei meu parente lá do inferno, do purgatório, ó. E eles não deixavam a ninguém ler a Bíblia, ó. Eles não deixavam isso aqui, era proibido. Se eles pegassem você lendo isso aqui, ó, matava você na hora. Porque eles queriam colocar a doutrina deles, eles queriam mudar isso aqui. É tanto que eles colocaram 7 livros aqui, ó. A Bíblia de Deus, inspirada por Deus, tem 66 livros. Só que se você for reparar, a Bíblia que eles colocaram tem 7 livros a mais. E esses livros não foram inspirados por Deus. E outra coisa, se você ler todos esses 7 livros e esses 66 livros aqui, os de lá, os 7 livros, vai estar em contradição com os livros da Bíblia. Que eles falam que existe vida após a morte, fala que existe um monte de coisa lá e que a própria Bíblia fala que não existe. Aí você precisa estudar, você vê o que eles faziam. Eles iam pegava as pessoas que não eram da Igreja Católica Apostólica Romana, que queria ler a Bíblia, né? Eles estudavam, queria servir a Deus guardando os 10 mandamentos. Eles pegavam essas pessoas e levavam em praça pública e matavam, torturavam essas pessoas à vista de todo mundo e falavam, ó, se vocês se opuserem à nossa religião, vocês vão morrer desse jeito aí, ó. E matavam as pessoas, entendeu? E aí, por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana é a maior, que tem a maior denominação, o maior poder religioso que existe. Por causa disso, entendeu? Porque lá no passado, um infeliz mudou os 10 mandamentos de Deus. Foi lá e mudou. Tirou o segundo mandamento e mudou o verdadeiro dia de guarda, o sábado, que é tão importante que nós vamos estudar agora, nós vamos saber a importância do sábado, entendeu? Que Satanás, através desse infeliz, mudou o verdadeiro dia de guarda. Então daí nós já sabemos de onde, e se você acha que eu tô mentindo ou fazendo alguma coisa, estude você mesmo, você saber a origem disso, entendeu? Eles falam outra coisa, entendeu? Ah, eles falam não sei o que, tá? Mas se você for olhar na Idade Média, você vê o que eles faziam com as pessoas. Matavam. Teve um dia que eles chegavam a matar 70 mil pessoas. 70 mil pessoas que começavam. Que queriam se tava contra a teologia da interpretação deles, entendeu? Eles matavam essas pessoas, entendeu? Pegavam as pessoas, a família, e levavam numa arena e deixavam o leão 4, 5 dias com fome e colocava as pessoas lá dentro e soltava os leões. Os leões devoravam as pessoas vivas. E as outras pessoas que estavam assistindo falaram, eu não vou juntar esse povo e não, porque está morrendo assim, se eu for juntar eles eu vou morrer também. E por isso que as pessoas foram indo para a Igreja Católica Apostólica Romana, que não é uma igreja que segue os mandamentos de Deus, segue mandamentos de homens. E sobre isso Jesus falou, né? Que a gente não deve seguir mandamentos de homens, mas sim os mandamentos de Deus. O que vale um homem seguir o outro, né? O que vale um cego guiar o outro? Se um cego guiar o outro, ambos vão cair no buraco. Então, o que vale um homem seguir os mandamentos de homens? Ambos vão cair no lago de fogo e enxofre. Então, por isso Deus deixou, e ele falou, se me amar e guardais meus mandamentos. E Jesus falou aqui, em Mateus 5, 17 e 18, que ele não mudou os mandamentos, e os 10 mandamentos permanecem lá, é para nós guardar eles. Vamos ver a importância do mandamento que eles mudou. Né? Hoje o sábado é dia de festa, a Bíblia fala que nós vemos o sábado é de um pôr do sol ao outro, ou seja, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Um dia para Deus é assim. Só que Satanás, através do homem, foi e mudou isso aí, né? E nós vamos saber a importância do sábado.
Já que ninguém hoje guarda o sábado, né? Quase ninguém, né? Eu conheço uma religião que faz isso. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Ezequiel 20:20. Ezequiel 20:20. Diz assim. Abriu? Diz assim: E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, Jesus falou: santificai os sábados, porque servirá entre sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, se você guarda o sábado, tira o sábado para descanso para guardar o sábado, você está dizendo que Deus é o seu Senhor, né? Mas se você não guardar o sábado, quem é o seu Senhor? Mais na frente. Eu quero que você abra agora, mais atrás um pouco aí, no verso 12, Ezequiel 20:12. Diz assim: E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ou seja, quando você tira o sábado para descansar, você está falando, não, que o sábado você pertence a Deus, entendeu? Para que você saiba que Deus é o Senhor. Agora, se você não guarda o sábado, e aí? O que Jesus disse lá? Nem todo que me diz Senhor entrará no reino do céu, mas só o que faz a vontade do meu Pai, ou seja, só os que guardam os 10 mandamentos. E o quarto mandamento, a guarda do sábado, fala que é um sinal entre Deus e o povo dele. Se você guarda o sábado, você está falando, não, o meu Deus é o Criador do céu e da terra e tudo que neles há. Como lá está escrito, né? Que Deus é o que lá fala no quarto mandamento. Por que Deus descansou lá? Porque ele fez o céu, a terra e tudo que neles há. Então, se você guardar o sábado, você está falando, o meu Deus é aquele que fez o céu, a terra e tudo que neles há. Olha só a importância do sábado. Agora eu quero que você abra mais aí. Quero que você abra aí em Êxodo 31:17. Êxodo, no Velho Testamento, 31:17. Diz assim: Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se, ou seja, restaurou-se sua energia. Vamos lá. Será um sinal para sempre. Aqui fala, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Então, sábado será um sinal eterno, né? Porque Deus descansou nisso e deixou de exemplo para nós também descansar de todo o nosso trabalho. Agora eu quero que você abra em Êxodo 31:13. Mais atrás aí. 31:13. Diz assim: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. Mais uma vez, ele fortalece, né, o sábado, dizendo: Guardareis os meus sábados, é um sinal entre mim e vós, ou seja, é um selo entre Deus, é um sinal entre você e seu Deus. Que se você guarda o sábado, você sabe que Deus é o Criador, você está guardando o sábado porque Deus é o Criador do céu, da terra e tudo que neles há, e porque Ele o santifica. Então é um sinal entre você e Ele. Viu a importância agora? Viu a importância do sábado agora? Que as pessoas tanto falam, Jesus mudou, Jesus trabalhou no sábado. Preste atenção. Quando Jesus veio, os fariseus guardavam o sábado, mas sabe como eles guardavam? No sábado eles não andavam mais que 1 quilômetro, no sábado eles não cuspiam no chão, porque era um dia santo, né? Para eles não podia cuspir no chão. No sábado eles não levantavam mais que 1 quilo. No sábado, se alguém da família deles estivesse doente, prestes a morrer, eles deixavam morrer para lá. Eles não iam cuidar daquela pessoa. Só que eles pegavam, quando dava no sábado, eles pegavam e ia seguir Jesus para ver se Jesus transgredia o sábado. Aí Jesus começava a curar no sábado e eles, você não pode curar no sábado não e tal. Aí Jesus falava, deu um exemplo para eles: algum de vós num sábado tirou uma ovelha sua, caiu no buraco, você não vai tirar a mão para pegar? Aí eles ficavam quietos. Aí Jesus falava, pois é, no sábado é justo você fazer o bem. Aí o que Jesus veio mostrar? Jesus veio mostrar para ele o verdadeiro significado, como ele falou, veio dar o verdadeiro significado da lei, cumprir, entendeu? O verdadeiro significado da lei. Que o sábado não precisa você ficar em casa aí deitado, pronto, hoje é sábado, eu tenho que ficar deitado, não. Sábado para Jesus você tem, como lá na Bíblia fala que era costume de Jesus ele ir
na sinagoga, sinagoga é a igreja, era costume de Jesus ir na igreja, falar sobre a palavra de Deus. Então, ele deixou de exemplo para nós. Nós temos que ir na igreja nos sábados, estudar mais sobre o nosso Deus. Nós temos que fazer o bem aos sábados. Você, sua família, alguém de sua família estiver doente, você pode sim comprar remédio para essa pessoa, levar essa pessoa para o hospital, porque você vai estar fazendo bem. O que você não pode fazer é estar trabalhando para se beneficiar. Mas você estiver trabalhando para ajudar as pessoas, Jesus fez isso, ele deixou de exemplo para nós, entendeu? Então as pessoas interpretam de um modo errado e não estudam a Bíblia. Na verdade, as pessoas são preguiçosas e não estudam a Bíblia. Elas só leem lá, pegam um versículo lá e acham que aquele versículo é certo. Quando um versículo fala uma coisa, o outro tá dando o verdadeiro significado a ele, entendeu? As pessoas só pegam um versículo para falar uma coisa, e nós já vimos nos estudos anteriores como isso está fundamentado, o que as pessoas fazem, elas estão muito erradas fazendo isso, entendeu? Os líderes religiosos, o que estão fazendo? Estão levando as pessoas para um caminho errado, para uma interpretação da Bíblia errada. E quando nós estamos vendo aqui que os mandamentos de Deus não foram mudados e deve guardar, a igreja verdadeira de Deus, o povo de Deus guarda. E nós vamos ver agora. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12:17. 12:17. Diz assim, nós vamos ver que agora, quem é você sabe que existe dois, Deus, Satanás, né? Ou você adora a Deus ou você adora Satanás. E aqui nós vamos ver quem são as pessoas que adoram a Deus. Presta atenção, as pessoas que estão com Deus. Veja só. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, um poder que não era de Deus ia perseguir as pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E esse testemunho de Jesus Cristo aí, o que é? Que guardam os mandamentos de Deus, a gente sabe que é os 10 mandamentos. Mas e o testemunho de Jesus? Abra sua Bíblia mais à frente, lá em Apocalipse 19, verso 10. 19, verso 10. Diz assim, João, né? Quando o anjo transportou ele em espírito ao futuro, ele viu lá a cidade, a Nova Jerusalém, ele viu tudo lá e ele disse assim, e eu lancei-me a seus pés para adorá-lo. Mas ele disse, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Ou seja, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, aqui no Apocalipse 12:17 fala que Satanás ia perseguir aquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19:10 fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, o povo de Deus, que Deus tem aqui, a igreja verdadeira, a denominação verdadeira, ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho, e tem o espírito de profecia. E aí? Já dá para você ver, sua igreja tem isso? Sua igreja guarda os mandamentos de Deus e tem esse espírito de profecia? Tem? Se tiver, parabéns, você está na verdade. Mas se não estiver, você está em sérios perigos. Porque Jesus está voltando e se ele chegar, vai ter um engano satânico aí que vai acabar com isso. E você tem que saber, e hoje você está sabendo, que a igreja, que a denominação religiosa verdadeira é a que guarda os 10 mandamentos e tem um espírito de profecia. E agora? O que você vai fazer? Será que sua igreja tem isso mesmo? Você agora sabe que nem toda pessoa que vai à igreja vai ser salvo, mas só a que faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós guardamos os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, como você viu, não foi mudado. Então, se a sua igreja, se a sua denominação não guarda os 10 mandamentos de Deus e não tem um espírito de profecia, como aqui está falando, então, meu filho, você está em sérios riscos. Lembre-se de uma coisa, a igreja, nós vamos saber um pouco mais na frente aqui, nós vamos desmascarar quem são essas pessoas. Vamos lá, vamos fazer agora esses desmascarando, nós vamos desmascarar então. Vamos ver então, presta atenção. Tem igreja aí que anda fazendo milagre igual água. Ah, você vem na minha igreja, você vai ter milagre. E chega lá, tá aquela multidão de gente lá, junta lá católico, junta tudo, só pra ver o que o cara vai falar. Aí tem um lá que tá com a dor, não sei aonde lá, tá com a dor, ou algum não anda, aí daqui a pouco o cara fala lá, não sei o que, em nome de Jesus lá, você tá curado. Aí levanta, pega uma cadeira de rodas e levanta pro alto lá.
Aí vai lá, graças a Deus, eu sai chorando, sai emocionado, porque ele foi curado, ele não andava, era paralítico e agora ele pode andar. E aí, um lá, eu tava com uma dor aqui, eu tava com uma dor no braço. Isso tudo sai. Isso é verdade. Mesmo você que isso é engano, não, que eles colocam uma pessoa e falam assim, ó, você vai lá e quando o pastor falar isso, você vai e fala que você foi curado. Não, é verdade. Acontece sim. Inclusive eu já conheci pessoas que já fizeram isso, entendeu? Contaram esse testemunho pra mim. Mas e aí? Vê o pastor. Vamos ver. Nós vamos ver aqui mais na frente. O que vai acontecer? O que Jesus diz? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Por que vós não guarda os mandamentos de Deus e guarda os mandamentos que os homens fezem? Mais na frente ele fala, isso está em Mateus 5,3, 5,3, viu? Mateus 5,3, Jesus fala, por que transgredis vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Aí você abre agora em Marcos 7, 6 e 7. Marcos 6 e 7. Marcos 7, versos 6 e 7. Diz assim: Ele também respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, as pessoas vão na igreja, louvam a Deus, falam de Deus, curam em nome de Deus, faz o que for lá em nome de Deus, mas o coração não está guardando os mandamentos de Deus. E Jesus falou, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Eles estão guardando 9 mandamentos, ou outros aí guardam 8. E tem outros que nem guardam os mandamentos de Deus. E aí, será que essa pessoa nele está verdade? Jesus falou que ele ia se revelar só às pessoas que fizessem a vontade de Deus, ou seja, que guardassem os 10 mandamentos. Será que esses pastores, será que esses líderes religiosos andam guardando os 10 mandamentos de Deus? Será? E olha só o que Jesus fala no verso 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Aquilo que eu disse para vocês, o miserável lá mudou a guarda do sábado para domingo e colocou a adoração, tirou a adoração de imagem, né? Aí o que acontece? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela guarda isso. Os 10 mandamentos dela lá tem a guarda do domingo, que é guardado domingo e dia de festa, e tirou, e eles adoram imagem e escultura. Tirou o mandamento que fala isso. Aí o que acontece? As outras igrejas evangélicas, o que fizeram? Elas vão lá, levantam o segundo mandamento, falam que não deve adorar a imagem de escultura, mas eles vão lá no quarto mandamento e tiram o quarto mandamento e falam que é para adorar, que é para guardar o dia de domingo, porque Jesus mudou isso. E aí? A igreja mãe, a igreja, a denominação, o poder, né? Mudou os 10 mandamentos, guardam 8 mandamentos. Aí as filhas dela, a que saíram dela, o que eles fizeram? Foram lá e guardam o segundo mandamento, fala para não adorar a imagem de escultura. Esse dia eu vi no jornal aí, um cara entrou na igreja católica lá, passou a mão na imagem da Senhora Aparecida lá e jogou no chão e saiu falando, adorar somente a Deus. Primeiramente, ele está errado. Por quê? Nós temos a liberdade religiosa, cada um para adorar o que quer. Então, se ele é contra, como eu sou contra a adoração de imagem, eu não vou sair por aí quebrando imagem, chegar na casa de alguém, ter uma imagem lá, eu pegar e quebrar. Eu vou estar desrespeitando. Já pensou? Quando eu era católico mesmo, se alguém chegasse lá em casa e fizesse isso, meu filho, eu ia pegar ele e bater. Porque eu não, na minha percepção, eu tava certo, entendeu? Então você não pode fazer isso. Você tem que chegar pra pessoa, igual eu tô fazendo aqui, mostrando na Bíblia que Deus abomina isso. Você não pode adorar a imagem, você tem que mostrar na Bíblia. Você não pode chegar lá, moço, pega essa imagem e sapeca ela no chão e faz o que faz. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, você tá desrespeitando a pessoa, entendeu? Então não é por aí que você vai começar a evangelizar. Eu vou mostrar pra você por que surgiu esse monte de denominação religiosa. Eu não sei o ano, mas Lutero, você deve já ter ouvido falar, Lutero foi o que ajudou a revolucionar isso. Lutero, ele era um padre, só que Lutero, ele não lia pouco a Bíblia. Ele era padre e lia pouco. Só que quando Lutero começou a ler a Bíblia a fundo, ele era sincero e o Espírito de Deus atuou nele e ele viu que a Igreja Católica Apostólica Romana não estava fazendo o que a Bíblia estava dizendo. Aí ele falou, não, eu não vou ficar aqui mais não. Aí ele traduziu a Bíblia e começou a falar para as outras pessoas. Ah, a Igreja Católica está errada, está fazendo isso e aquilo.
Aí o que eles fizeram? A dominar o poder católico, o que fez? Começou a perseguir Lutero, prendeu Lutero e até mataram Lutero. Só que Lutero, através de Lutero, que hoje nós podemos ter a liberdade religiosa. Porque senão, meu filho, nós estaríamos daquele tempo lá. Entendeu? É tanto que você vê, é difícil você ver um católico pegando uma Bíblia e indo pra igreja. Você só vê crente, crente como eles falam, né? Crente é quem crê em Deus, como nós já vimos. Você só vê um evangélico levando Bíblia. Católico não lê. Católico, a Bíblia fica lá, empoeirada lá. Lá, quando chega na... Eu já fui, eu posso falar porque eu já fui católico. Tem um papel lá e nesse papel tem todas as orações, tem a programação toda, entendeu? Diferente das igrejas evangélicas. Na igreja evangélica você estuda, você tira um verso ou um capítulo da Bíblia, que é importante, e você estuda, você canta louvor, e você adora a Deus, faz oração, intercede por algum parente, por alguma pessoa e tudo. Na igreja católica você já tem um papel lá dirigido, ou seja, eles incentivam as pessoas a não lerem a Bíblia, do mesmo jeito que aconteceu lá. Você está entendendo? Veja as coisas aí. O que acontece? Eles tentam tirar as pessoas da Bíblia, entendeu? Eles falam lá, quando eu estava lá, eles falavam, gente, vocês têm que ler a Bíblia, assim e tal. Mas eles não mandavam a gente trazer a Bíblia. Igual na igreja evangélica, cada um leva a sua Bíblia e começa a ler. Só que lá, as pessoas vão mais no que os pastores falam. Ah, meu pastor falou isso, meu pastor chegou lá e brigou com o demônio, o pastor fez isso, fez aquilo, o pastor fez uns milagres lá, o pastor fez revelação, e acredita mais no pastor do que na Bíblia. E nós vamos ver na frente o que vai acontecer com esses pastores. Voltando aqui, Jesus fala, em vão eles me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Lá em Marcos 7, verso 7. Ou seja, em vão você adora a Deus ensinando doutrinas que são de homens. Você tem que ensinar a doutrina de Deus, que é os 10 mandamentos. Doutrina só existe uma. Muita gente fala assim, ah, mas isso é doutrina de igreja. Igreja não tem doutrina nenhuma. Quem tem doutrina é Deus. Entendeu? Bota na sua cabeça isso. A doutrina é a doutrina de Deus. Tá? Ele fala, cada igreja tem uma doutrina. Não. A doutrina é só uma. As pessoas em que mudam os mandamentos de Deus. É assim. Aí eu acho, quando Lutero mudou, né? Quando Lutero traduziu a Bíblia, aí tem muitas pessoas, eu acho que esse negócio de adorar a imagem de escultura, eu vou montar uma igreja que na minha igreja não vai adorar a imagem de escultura não, mas a gente vai guardar o domingo. Aí um montou a igreja. Aí outro falou, moço, nessa igreja sua, eu acho que eu não vou doar sangue não, vou montar uma igreja que não pode doar sangue. Aí montou a igreja. Aí um acha uma coisa, outro acha uma coisa, outro acha isso, acha aquilo, e cada dia que passa tá crescendo o número de religiões, é tanto. Eu já vi gente falar pra mim assim, moço, eu vou montar uma igreja pra mim que dá dinheiro demais. Você já viu um pastor andando a pé? Todos os pastores andam de carro, tem carrão, tem casona e tal. Ô, gente, quando me fala uma coisa dessa, nossa, meu cérebro dá um nó assim. Que as pessoas estão pegando a palavra de Deus e, tipo assim, só pra ganhar dinheiro. E a palavra de Deus não era assim. Quando Jesus... Eu vou falar o nome da igreja. Igreja Mundial do Poder de Deus. Diz na internet, você vai ver lá, o trízimo. Na Bíblia fala que a gente deve dar o dízimo, que é 10% de tudo. O cara falou, nesse agora final de ano, que os fiéis era para dar 30% do dízimo. O trízimo, né? 30% do você ganha, você tinha que dar pro dízimo. Onde tá escrito isso da Bíblia, gente? Lá em Malaquias fala, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Não fala, trazei todos os trízimos à casa do Senhor. Outra coisa, estão vendendo uma meia lá. É pra rir mesmo. Você olha, digita no YouTube e veja lá. A meia milagrosa, tem uma meia lá que ela tá escrito não sei o que lá, uma oração lá. E a meia custa 167 160 e alguma coisa reais, entendeu? Diz que essa meia, se você usar ela, você vai ter muitos milagres. E não bastasse, tem um negócio assim diz que é ungido de água santa, não sei o que. Falou que você pode dar 600 a 1.000 reais num tem assim de água para você obter coisa. Aí eu pergunto pra você, quando Jesus veio, você via Jesus falando assim, gente, se vocês quiserem que eu curo vocês vão ter que me dar não sei quanto. Se vocês quiserem entrar no reino do céu, vocês vão ter que me dar não sei quanto. Vocês viam Jesus falando isso? Eu não vi. Eu estudo a Bíblia e nunca vi falar Jesus cobrando alguma coisa. Então a verdade de Deus, ela não deve ser cobrada, gente. A verdade é para ser dita a todas as pessoas. E hoje, os líderes religiosos, os pastores, os padres, eles estão levando os fiéis. Tem muita gente, por isso que Jesus não voltou. Porque tem muita gente fiel a Deus em que não sabe da verdade.
E eu estou falando isso aqui porque tem muita gente que está vendo esse vídeo agora, que vai, através disso aqui, através dos outros vídeos anteriores, vão procurar entender a verdade, e já sabem da verdade, e vão sair dessas mentiras religiosas. Nem todas as religiões serão salvas, só aquelas que fazem a vontade de Deus, só as que guardam os mandamentos de Deus e têm o espírito de profecia. Mas não pensa você, então minha família, eu tenho um parente que morreu em outra igreja, eles morreram fazendo isso. Mas presta atenção, no julgamento, cada um vai ser julgado de acordo com o que soube. Entendeu? Então por isso que Jesus não voltou ainda. Se Jesus voltar hoje, vai ter muita gente que não sabe da verdade. Como é que Jesus vai julgar essa pessoa, falar que essa pessoa tinha que guardar o sábado, sendo que essa pessoa nunca sabia que tinha que guardar o sábado? Como é que Jesus vai falar para a pessoa que ela não era, que ela vai ser condenada porque ela adorava imagem e escultura, sendo que a pessoa nunca soube disso? Então por isso que eu estou fazendo isso, e tem muitos milhares de missionários e obreiros fazendo isso, pregando a verdade, falando da verdade, porque Jesus falou, esse evangelho será pregado por todo mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o fim vai vir quando todas as pessoas souberem da verdade, souberem disso aqui que eu estou falando. Tem muita gente que está vendo esse vídeo que não vai estar nem aí, vai continuar no erro, mas aí eles tiveram a oportunidade de ver a verdade, só não quiseram. Então, quando Jesus voltar, ele chegou a Jesus, eu não sabia disso não. Jesus falou, você sabia sim, porque você viu uma vez num vídeo na internet de um rapaz, você viu isso sim. Então você vai ser condenado por causa disso, que você não quis escutar a minha verdade. É igual eu chego para algumas pessoas e começo a falar de Deus para elas. Eles falam assim, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Só fala assim, eu tenho fé em Deus. E mais na frente nós vamos ver se você falar assim, eu tenho fé em Deus, se só falar que tem fé em Deus vai te salvar. Mas agora você já sabe. Os líderes religiosos, pastores, eles estão pregando, tanto que é o seguinte, eu já vi uma charge aí na internet, eles pegam assim, chegam pra pessoa e falam assim, ó, o tamanho da sua oferta é o tamanho do seu milagre. Aí a pessoa fala, pô, vou dar uma oferta aí de R$2.000 que meu milagre, ou a minha bênção vai ser muito grande. Olha pra você ver, brincando com a fé das pessoas. Tem muita gente sincera, gente, aí nessas igrejas. Tem muita gente sincera na igreja católica. Tem muita gente sincera. A maioria das pessoas fiéis a Deus estão na igreja católica, estão nas outras igrejas religiosas, na igreja Mundial do Poder de Deus, igreja Assembleia de Deus, todas as denominações religiosas, entendeu? Tem gente fiel. Só que quando elas verem essa verdade, elas vão sair dessa mentira, entendeu? Então por isso que a gente fala da verdade de Deus, fala que temos que guardar o sábado, fala que temos que guardar todos os mandamentos de Deus, entendeu? E não será porque, assim, igual você fala assim, você deve estar pensando, a minha igreja eu não guardo o domingo, mas a minha igreja é muito boa. A sua igreja pode fazer milagre, a sua igreja pode ter um nome bonito, a sua igreja pode ter o que for, pode ter o pastor bonito, pode ter tudo for bonito, mas se ela não guardar os mandamentos de Deus, ali não é a verdade. E nós vamos ver mais à frente. Abra sua Bíblia, Romanos 1:25, Novo Testamento. Romanos 1:25. Diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Mais uma vez, Deus falando, as pessoas pegaram os 10 mandamentos de Deus e colocaram a mentira, mudaram os mandamentos, mudaram a verdade em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Agora, eu falo pra você, você quer adorar a Deus ou adorar Satanás? Porque Jesus falou, só vai entrar nos céus aqueles que fazem a vontade dele. A vontade dele é que nós guardemos os 10 mandamentos. Se a sua igreja, se a sua denominação religiosa não guarda os 10 mandamentos, ela não é a igreja de Deus. Agora não significa que lá todas as pessoas lá não vão ser salvas. Tem pessoas lá que vão ser salvas sim, que elas vão enxergar a verdade e vão sair de lá. Mas tem muita gente que sabe que a igreja está errada e continua lá e vai morrer lá. Tem muita gente que chega pra mim e fala assim, antes eu falava assim, eu via na Bíblia que não podia comer carne de porco, né? Aí eu falei, mãe, a partir de hoje eu não vou comer carne de porco. Aí mãe, menina, daqui a pouco você tá virando crente. Eu falei pra mim assim, mãe, eu nasci católico e vou morrer católico. Eu lembro disso como se fosse hoje. E ao passar do tempo eu fui estudando a Bíblia e fui vendo tanto de coisa errada que tinha lá. E fui vendo qual a verdade. Entendeu? E fui vendo a verdade. Hoje, graças a Deus, eu sei. Deus me mostrou isso. Eu sou muito grato a Ele por ter me mostrado isso. Me mostrado a verdade. Entendeu? Eu nasci, fiquei 19 anos na Igreja Católica. Na Igreja Católica Apostólica Romana. Entendeu? E lá, eu ficava lá
Pô, ia direto na igreja, entendeu? Não pense você que eu era essa pessoa. Tem muita gente. Você chega pra um maconheiro, uma pessoa que usa droga, uma pessoa que mata e fala: que religião você é? Sou católico. Eu não, eu ia na igreja, mas eu sempre procurava estar ali, estudando e tal. Só que teve um dia que eu senti a vontade de descobrir, de que, tipo assim, pra mim aquilo ali tava só a mesmice, eu só pregava uma coisa, todo ano era só uma coisa, só os. Você vê, não fala da volta de Jesus na igreja católica, não fala. Não fala que a gente deve guardar os 10 mandamentos, que são esses que eu te falei. E aí, quando eu comecei a estudar a Bíblia de verdade, eu falei, não, quero sair daqui. Então Deus tem gente fiel em toda a igreja. Como eu era um fiel, estava lá, Deus me tirou de lá há 1 ano e 7 meses, Deus me tirou de lá. E Deus vai tirar muita gente ainda dessas igrejas erradas e vão trazer para a igreja verdadeira. Que ele falou que as igrejas dele estão, o povo dele está espalhado e ele vai ajuntar eles em um só. Como ele fala, que deixar aquela parábola do joio e do trigo. Que o joio tem que crescer junto com o trigo até a época da colheita. Vai ter um dia que aí ele vai tirar, quando crescer, ele vai pegar o trigo e trazer para o celeiro e o joio ele vai cortar. Ou seja, as pessoas de Deus estão no meio das pessoas do diabo. Com certeza, das pessoas que vão ser ímpias, das pessoas ímpias. Então, o erro, as pessoas salvas estão nas denominações religiosas erradas, entendeu? Mas Deus vai guiar elas, como ele me guiou lá e me trouxe a denominação verdadeira, a que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, ele pode fazer isso com você também, e hoje você sabe. Agora eu quero fazer com você, abra a sua Bíblia em Mateus 7:22. Mateus 7:22, nós vamos saber o que vai acontecer com as pessoas das igrejas falsas, né? Dos líderes religiosos das igrejas falsas. Mateus 7:22. Jesus fala assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ou seja, eles vão chegar para Jesus e falar: ô Jesus, igual hoje. Muita gente chega, tá igual eu falei com você aqui agora, aquela multidão de gente, aí fala lá, em nome de Jesus, tá curado. Aí levanta a pessoa com a cadeira, outro levanta com não sei o que. Isso aqui. Fizeram maravilhas. Outras, expulsar demônio. Virou brincadeira. Tem uns que botam uma fila de gente assim, aí pega um casaco assim, sabe assim, ó. E tem os incrédulos que meio que fazendo piadinha. Fala que é o pastor Goku, o pastor metralhadora, que tem aquele pastor que faz assim, diz que é uma arma e começa a cair aquele monte de gente, que tá expulsando demônio, e realmente tá. Mas e aí? E tem o pastor Goku que ele faz assim, aí cai aquela multidão de gente que está com o demônio. Aí Jesus fala assim: essas pessoas, esses pastores vão chegar para ele no juízo e falar assim: ó Senhor, nós não expulsamos demônios em teu nome? Nós não fizemos muitas, não curamos, não fizemos muitas maravilhas em teu nome? E nós não profetizamos em teu nome? Igual tem muita gente que fala: eu vou quarta-feira na igreja que tem revelação. O pastor chega lá e começa a falar lá. Fala isso, ó, tá acontecendo alguma coisa com uma pessoa, assim, assim, assim. Aí levanta uma pessoa lá e começa a chorar. E fala: nossa, pastor, você falou tudo que tá acontecendo na minha vida. Aí eu falo para você: se Jesus vai chegar para esse pastor e falar assim, ó, nós não vimos a parte, o Mateus 7:23. Veja o Mateus 7:23, o que ele fala. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ou seja, os pastores vão chegar e falar: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Ou seja, nós não fizemos muitas revelações em teu nome? Nós não expulsamos demônios em teu nome? E nós não fizemos muitas maravilhas, não curamos em teu nome? Aí Jesus chega para eles e fala assim: ó, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, que é maldade. Por que Jesus vai tirar eles de lá? Não vai deixar eles entrar no paraíso? Porque eles não guardaram os mandamentos de Deus. E Deus falou: nós vamos ser julgados de acordo com as tábuas dos 10 mandamentos. Vai aparecer a tábua dos 10 mandamentos lá e cada um de nós tem um livro e nesse livro vai estar falando tudo que a gente fez de ruim ou de bom. Então, se você não guardou os 10 mandamentos de Deus, se você guardou 9 e não guardou um, se você guardou os 9 e não guardou o sábado, Jesus vai chegar para você e falar isso aí, ó. Entendeu? E aí, você vai ficar no meio dessa igreja que o seu líder religioso não vai ser salvo? Você vai ficar nessa igreja aí porque na sua igreja tem revelação, expulsa demônio, faz curas? Aí vem outra pergunta agora. Já que Jesus vai falar para essas pessoas:
afastai-vos de mim, eu nunca vos conheci, né? Porque elas fizeram esses milagres em nome de Jesus, e Jesus fala que não vai receber elas. Por quê? Porque elas não guardaram os mandamentos de Deus. Mas então quem é que estava fazendo esses mandamentos? Quem é que estava fazendo isso? A Bíblia fala que Satanás, ele pode se transformar num anjo de luz, que ele pode fazer até fogo descer do céu. Ele, lá no Jardim do Éden, ele entrou numa serpente e enganou Eva. Se ele fez isso, você acha que ele não pode curar, não? Você acha que ele não pode dar revelação à pessoa, não? Você acha que ele não conhece toda a sua vida, não? E ele não pode contar a sua vida para outra pessoa? Você acha que ele não pode sair de uma pessoa e entrar a hora que ele quiser, não? Uma pessoa que não está na verdade? Jesus falou que a pessoa que estiver guardando os 10 mandamentos, ele vai se manifestar, ou seja, essa pessoa vai estar protegida por Jesus. Mas se você não estiver guardando os mandamentos de Deus, você está em risco sério. Satanás pode fazer o que quiser da sua vida, que você não está sendo leal a Deus. E aí? A Bíblia fala, Deus é fiel. Você vê inúmeros de porta de carro aí. Deus é fiel, Deus é fiel. Mas e você está sendo fiel a Deus? Você está guardando os 10 mandamentos, como ele lhe ordenou? Deus falou, ele nunca vai nos abandonar. Até a nossa morte vai estar conosco. Mas e você? Você está com Deus quando? Ah, Deus, você sai para as festas e fala, Deus está comigo. Mas você já está indo errado, porque você já está indo para a festa. Aí você está indo não sei aonde. Presta atenção. Vou falar aqui agora desses pastores. Olha só o que Isaías 8, verso 20 fala. Abra aí, Isaías 8, verso 20. Abra aí, no Velho Testamento. Abriu. Olha só o que Deus fala. A lei e há o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Tá entendendo? Se eles não falarem de acordo com os 10 mandamentos, se o seu pastor, se o seu líder religioso não falar que tem que guardar os 10 mandamentos, aqueles 10 mandamentos lá que o sábado está incluso, que não adorar imagem de escultura está incluso, se ele não falar de jeito, é porque ele é mentiroso e não há luz nele, ou seja, ali não é a verdade. E Jesus, o próprio Jesus, ele nos falou em vários versículos da Bíblia sobre esses falsos pastores, sobre esses falsos profetas, entendeu? Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 7,15. Mateus 7,15. Abra aí. Mateus 7,15. Diz assim, olha só o que Jesus diz sobre esses falsos cristos, esses falsos profetas, essas pessoas que falam de Jesus. Olha só. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Você entendeu o que eu entendeu agora? Os líderes religiosos vêm falando de Jesus, que Jesus é paz e tem que dar amor ao próximo, tem que amar a Deus e tudo, mas por dentro eles são lobos devoradores porque eles não guardam os mandamentos de Deus. Eles não incentivam ninguém a guardar os 10 mandamentos. Tá entendendo? E mais na frente, Mateus 24, verso 11. Abre aí. Mateus 24, verso 11. Diz assim. Jesus fala. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quem são os falsos profetas? São os falsos líderes religiosos. São os pastores, são os padres, os líderes religiosos, em que não fala da verdade de Deus e está enganando a maioria das pessoas, igual nós falamos hoje. Existe só uma verdade, que é aquela lá, e hoje nós temos aí quase 5 mil religiões, e aí? Tá vendo um monte de pastor, de líder religioso que está enganando as pessoas? Jesus falou, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está enganando. Agora eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus 24, 24, mais na frente. Abriu? Tá assim, escrito assim. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam os escolhidos. Ou seja, esses pastores irão fazer sinais, irão curar pessoas, irão fazer tantas coisas maravilhosas, que se possível for, eles vão enganar até as pessoas que estão na verdade. Tá entendendo? Se possível for. Por isso que a gente deve estar estudando a Bíblia, gente, para saber discernir onde está a verdade, onde que está a mentira. Porque se eu ficar aí e eu não estudar a Bíblia, eu vou cair nesse engano, que eu vou chegar na igreja e vou vendo um pastor expulsando demônio em nome de Jesus, curando pessoa em nome de Jesus, fazendo revelação em nome de Jesus. Eu vou acreditar. Por que eu vou acreditar? Porque eu não sei, eu não estudo a Bíblia, eu não sei. Agora eu não sou enganado por isso não, porque eu sei, Jesus falou aqui que isso ia acontecer antes da volta dele, e que a gente tinha que sair fora disso.
o povo dele, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia, tem que sair fora. Não pode ficar no meio dessa confusão religiosa, entendeu? Abra sua Bíblia em 1 João 4, verso 1. Mais na frente, bem na frente. 1 João 4, verso 1 do Novo Testamento. Diz assim: Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Mais uma vez Jesus falando, amados, não creais a toda a igreja, não creais a todas as pessoas que falam de Deus, mas provai se eles falam que esses espíritos são de Deus, como está escrito em Isaías 8, verso 20, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com os 10 mandamentos, eles não são de Deus, e ali não há verdade. Jesus falou, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Gente, acorda, não vamos dormir não. O que está acontecendo aí? Nós acabamos de ver, que você acabou de ver, um monte de igreja errada que tem aí, só existe uma verdade. Mas não adianta você ficar aí. Agora que você, se Deus te tocou com o Espírito Santo e você sabe que você está no erro, não desespere. Eu tenho a solução, não. A Bíblia tem a solução para isso, né? A Bíblia tem a solução. Procure a igreja que guarda os 10 mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus e tem o espírito de profecia. Procure a igreja. Eu creio que você já sabe qual a igreja que guarda o sábado. Qual a igreja que o pessoal fala assim, tem uma igreja que guarda o sábado e tal. Qual é a igreja que guarda o sábado? É essa igreja. Chega nessa igreja aí, que guarda o sábado, e chega para eles, vocês guardam, pergunta ele, algum membro da igreja, um ancião, algum pastor, fala assim, vocês guardam os 10 mandamentos? E qual é o espírito de profecia seus? Pergunta para ele que ele vai te explicar, ele vai te dar um curso bíblico igual esse aqui, ó. E você vai saber todas as verdades que estão na Bíblia, que a sua religião, que as pessoas estão enganadas, estão seguindo. Ele vai te dar um estudo e ele mesmo vai te passar esse estudo sem te cobrar nada. Entendeu? Não vai cobrar nada de você, vai te mostrar a verdade para você se preparar para a volta de Jesus. Do mesmo jeito que nós estamos nos preparando, nós queremos que você também se prepare para a volta de Jesus, porque nós queremos estar no céu junto com o nosso Criador. É ou não é? Então, procure essa denominação aí mesmo que você está pensando. E outra coisa, quero falar para você uma coisa. Muita gente chega e fala assim, eu creio em Deus. Eu chego pra uma pessoa e começo a falar de Deus pra ela, né? Aí ela fala pra mim assim, moço, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Eu falo assim, não, mas sua fé se baseia no quê? Não, eu acredito em Deus, eu sei que Deus existe e tal, isso e aquilo e pá. Será que só falar que acredita em Deus vai ser salvo? Será que só você falar, eu acredito em Deus, será que vai salvar você? Será? Não vai te salvar. E eu vou mostrar para você aqui agora. Abra sua Bíblia lá, em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago, capítulo 2, versículo 14. A partir do verso 14 nós vamos saber se só você falar assim, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, se basta. Se você vai ser salvo, só tu falar isso. Vamos lá? Vamos lá. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Entendeu? Então se você falar, eu tenho fé, e aí a pessoa chega pra você aí, sua fé está fundamentada no quê? Eu acredito em Deus. Nós vamos ver mais pra frente. Presta atenção. Mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, você tem que mostrar a sua fé pelas obras. Então não adianta você falar assim, eu tenho fé em Deus, mas assim, sua fé está fundamentada no quê? Eu tenho fé em Deus, porque eu guardo os 10 mandamentos. Eu procuro guardar os 10 mandamentos. Entendeu? Então, e a pessoa chega pra mim, eu tenho fé, porque Jesus falou, a fé sem obra é morta. Então, se eu falar eu tenho fé e eu não guardar os mandamentos, eu não tiver a obra, minha fé é morta.
E se você falar, eu tenho fé e não guardo os mandamentos, veja o que vai acontecer. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Está no verso 19. Tiago 2, verso 19. Ou seja, os demônios também creem em Deus, têm fé em Deus, e não vai ser salvo, porque eles não guardam os mandamentos. Entendeu? Então, se você estiver fazendo isso, é igual os demônios, eles não vão ser salvos. Porque eles acreditam que Deus existe, mas eles não seguem. E depois fala, mas, no verso 20, mas o homem, vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Verso 21, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e lhe foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Ou seja, Deus chegou para Abraão e falou, você vai levar o seu único filho lá no monte e vai oferecer o sacrifício por mim. Abraão só tinha um filho. Ele amava o filho dele, nossa, demais. Só que ele fez? Deus queria provar, ver se realmente Abraão amava a Deus, né? Deus pegou e falou para ele. Só que ele pegou e levou Isaac lá. E ele, pela fé, ele ia matar Isaac. Ele ia demonstrar o seu amor através das obras. Só que quando ele foi matar Isaac, um anjo chegou e falou, não, para. Tá bom, sua fé foi testada. Ou seja, isso lhe foi imputado como justiça. Entendeu? A fé através da obra foi imputado como justiça. A mesma coisa para nós. Se eu falo, eu tenho fé e eu não tenho como provar minha fé é morta. Agora se eu falar, eu tenho fé e eu tenho como provar, e eu guardo os mandamentos de Deus, a minha fé é imputada pela justiça, assim como Abraão foi. Entendeu? Mas olha só o que fala. Verso 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Entendeu? Então fé e obras devem andar juntos. E verso 25. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recorreu aos emissários e os despediu por outro caminho? Verso 26. Porque, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Entendeu? Então não basta você falar, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, se você não guarda os 10 mandamentos. Se você não guardar os mandamentos de Deus, se você não fazer a vontade de Deus, não ter as obras para comprovar sua fé não vale nada. Entendeu? Então hoje, meu irmão, você viu mais uma verdade. Você viu qual é a igreja verdadeira. Glória a Deus por isso, não? Deus tem te guiado até aqui. Você está vendo esse vídeo aqui, não é por acaso não. Foi Deus que te guiou para você ver ele. E hoje você sabe da verdade. Só sabe qual é a igreja verdadeira. Então não faça como muitas pessoas aí que sabem que estão no erro e continuam no erro. Não faça isso. Procure uma igreja adventista do sétimo dia. Peça um estudo bíblico. Peça uma pessoa de lá para te ensinar, que tem lá, a gente vai disponibilizar para você esse estudo. E além de você ter esse estudo, você vai ter uma pessoa que vai tirar um dia da semana, ver qual dia da semana você pode, para estudar com você na Bíblia. Tá bom? A gente não fala nada por nós mesmos, nós falamos que está na Bíblia e mostrando para você. Como se diz aquele ditado, né? A gente mata a cobra e mostra o pau. Entendeu? Então a gente vai mostrar para você a nossa fé, que é em Jesus Cristo. Nós guardamos os mandamentos de Deus e temos um espírito de profecia. E você chega na igreja e pergunta qual é esse espírito de profecia. Chega para um pastor, um ancião, uma pessoa que está inteirada na igreja, e ela vai te falar isso, vai te dar esse estudo, e você vai ver na Bíblia qual é o espírito de profecia. Deus tem um objetivo em sua vida, meu irmão, e você só pode seguir esse objetivo se você abrir o seu coração para ele. Como ele disse, todo dia ele bate na sua porta, mas se você não abrir o coração para ele entrar, ele não vai entrar, ele não pode transformar a sua vida, assim como ele está fazendo com a minha vida. Não pense você que, ele falou, o caminho é apertado, eu estou num caminho apertado. Não pense você que é bom, que está sendo a mil maravilhas. O mundo, meu filho, você sabe que Satanás está no mundo, então ele vai fazer tudo. Você viu lá que ele vai perseguir o povo que guarda os mandamentos de Deus. Ele está perseguindo. Pensa você que é fácil, não. Mas lembra de uma coisa. Onde não tem porta, Deus abre uma. Entendeu? Então se você for fiel a Deus, o caminho vai ser apertado? Vai ser difícil você passar? Vai. Mas Deus vai estar com você. Tem coisa melhor do que Deus está te carregando? Não tem coisa melhor? Então, nosso tempo está acabando. 1h19. Mas foi muito bom você estar aqui fazendo esse estudo, adquirindo conhecimento,
para breve, na volta de Jesus, a gente possamos nos ver e possamos subir ao céu, né, com Jesus para a cidade santa, a Nova Jerusalém, a cidade de ouro, né? E eu quero fazer uma oração com você, por você agora. Quero que do jeito que você está aí, você curve a sua frente, a sua fronte, e vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, lhe agradecemos, Pai, por mais uma vez estudar sobre a Tua Palavra. Eu lhe peço, Pai, e lhe coloco esta pessoa que está vendo esse vídeo, eu lhe coloco essa pessoa em Tuas mãos, Senhor. Abençoe ela, Pai, e guie ela no Teu caminho, Pai, na Tua verdade. Tudo isso, Pai, eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O quarto vídeo, a gente vai falar mais sobre o sábado, o domingo, e vai entrar duas questões, a marca da besta. Nós vamos saber qual é a marca da besta e qual é o sinal de Deus, tá? Quarto vídeo. Hoje é sábado, 7 de janeiro de 2012. Daqui umas 3 semanas eu vou divulgar esse vídeo e você também pode divulgar, comentar aí pelo Facebook ou por vários lugares aí. Tá espalhando para muitas pessoas saberem disso também. E daqui umas 2 semanas, 3 semanas, umas 3 semanas, eu vou estar fazendo o quarto vídeo e nós vamos estar sabendo quem é a marca, o que é a marca da besta. As pessoas falam que é um chip que vai estar na mão direita ou na testa. E nós vamos ver o que a Bíblia fala, se é isso mesmo. E aí eu falo pra você, não é isso. E nós vamos ver o que é a marca da besta, tá? Então, muito obrigado por você estar aqui, que Deus te abençoe e até o quarto estudo.